da terceira etapa da educação de jovens e adultos, EJA, do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E então nessa nossa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, onde nós estamos aí abordando a respeito da temática os direitos humanos. E aí então, para nós darmos continuidade, acompanhe aí por o nosso livro, a partir da página 94, a partir do tópico O Brasil e os Direitos Humanos. Pessoal, infelizmente, na história do Brasil, de 1964 a 1985, vivemos um período que ficou conhecido como a ditadura militar, ou seja, militares no poder no Brasil e, consequentemente, para permanecer durante longos anos no poder, pouco a pouco, através dos famosos atos institucionais, iam retirando direitos dos cidadãos brasileiros. Ou seja, os atos institucionais eram artigos de criação dos militares que eram adicionados ou alteravam a Constituição ou eram adicionados à Constituição de 1967, que consequentemente dava plenos poderes aos militares. Consequentemente, eles poderiam fazer o que bem entender, baseado nas leis, consequentemente, estas criadas pelos atos institucionais, pelos famosos AIs. Então, o que nós observamos durante a ditadura militar de 1964 a 1985, como vocês podem ver, é a perda de muitos direitos, como a perda da liberdade, a perda da livre expressão. Infelizmente, essa mancha na história do Brasil existiu e é bom, importante principalmente estudarmos esse período militar, da ditadura militar, para conhecermos as barbáries cometidas e, consequentemente, nunca mais defender uma volta de um regime, de uma ditadura militar ao sistema brasileiro, tá certo? Então, durante todo esse período aí da ditadura militar, foi marcado por importantes e grandes manifestações populares contra a ditadura, contra a perda dos direitos, contra o desrespeito aos direitos humanos. Quantos e quantos brasileiros, em protesto à ditadura, não foram presos, como não tinham o habeas corpus, um processo legal de defesa ao acusado, como não tinha isso, muitos então permaneciam nas cadeias e eram torturados pelos militares, vindo alguns a falecer, consequentemente a desaparecer. Então, foi um momento muito obscuro da história do Brasil. E aí, como eu disse, era muito comum essas manifestações populares contra a ditadura, contra a perda dos direitos humanos, contra a perda de direitos civis e, consequentemente, essas manifestações eram duramente combatidas pelos militares. Mas, em 1985, o candidato apoiado pelos militares à presidência, no caso, Paulo Maluf, era esse candidato à presidência apoiado pelos militares, veio a perder a eleição presidencial para o candidato da oposição, Tancredo Neves. Infelizmente não assumiu a presidência, problemas cardíacos levaram à morte, vindo a assumir o seu vice do partido MDB, José Sarney. Então José Sarney assumiu a presidência a partir de 85, redemocratizando o Brasil. E aí em 1988, após a constituição de uma Assembleia Nacional, da Câmara dos Deputados, estes então tiveram a brilhante e magnífica missão de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, agora republicano, longe das amarras da ditadura. E aí, então, em 1988, o presidente da Câmara dos Deputados à época, como vocês veem aí, o deputado também do MDB, Ulisses Guimarães, levanta a Constituição Cidadã. Constituição Cidadã ficou assim conhecida porque ela garantia, trazia de volta e garantia vários direitos dos cidadãos, vários direitos humanos voltavam a existir e voltavam a ser garantidos. Principalmente a garantia
da democracia, desse sistema político onde nós, cidadãos, podemos participar da escolha dos nossos políticos através do voto, como também é a garantia da cidadania, como o direito de voto, o direito à saúde, ao lazer. Então, essa Constituição que vocês veem aí na imagem do lado trouxe essas garantias, principalmente no campo de defesa da democracia, como também na garantia da cidadania. E aí lá no nosso livro, na página 95, vem esse outro tópico: surgem novas leis. Ou seja, com o fim da ditadura militar, vários avanços na defesa dos direitos humanos nós vamos observar, principalmente a partir da década de 90 do século XX. Como vocês veem aí, em 1996, o governo federal criou o seu próprio programa de direitos humanos, ficando à época conhecido como Programa Nacional de Direitos Humanos, ou seja, PNDH. Em 1997, o governo federal, à época, criou um órgão, tá certo? Uma secretaria, para acompanhar o desenvolvimento, a execução do Plano Nacional de Direitos Humanos, à época batizada de Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Em 2010, foi reformulada, recebendo um novo nome, de Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, vocês percebam que sim, após a ditadura militar, após 1985, várias leis em prol da garantia da cidadania, em prol da garantia e defesa dos direitos humanos, passaram a existir. Principalmente essa lei de 1996, que criou o próprio Programa de Direitos Humanos do Brasil, ou seja, o famoso Programa Nacional de Direitos Humanos, ok? Que hoje continua em prática e é defendido, é colocado em prática, podemos dizer assim, sim, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tá certo, pessoal? Um outro tópico importante são os desafios, ou seja, mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promovido pela Organização das Nações Unidas, ONU, mesmo com o Programa Nacional de Direitos Humanos aqui do Brasil, são vários os desafios para o respeito à cidadania, para questão de defesa, consequentemente de defesa aos direitos humanos de uma parcela da população brasileira, tá certo? Nós podemos dizer que mesmo com esses programas de defesa dos direitos humanos, alguns deles continuam sendo desrespeitados, pois a gente, infelizmente, ainda continua observando, o trabalho infantil, a violência contra a mulher, a discriminação a negros, indígenas e homossexuais, como também ainda continuamos observando a superlotação das penitenciárias brasileiras. Então, aí são os maiores exemplos de desrespeito aos direitos humanos no Brasil atual. Isso na página 95. Dando continuidade na página 96, nós vamos conhecer cada um desses desafios e se tem propostas de mudança. Por exemplo, na página 96, vem trazendo esse tópico, os direitos das crianças e dos adolescentes. Lá no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá afirma que a maternidade e a infância, sim, elas devem receber uma proteção social e cuidados especiais. Então, podemos dizer que durante a gravidez da mulher e durante a infância dessa criança, sim, deve receber uma atenção super especial, cuidados bastante grandes em relação tanto à mulher grávida quanto à infância. Esses direitos devem ser garantidos, tá certo, pessoal? Mas o que acontece? Mesmo com esse artigo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de garantir os direitos, de garantir a defesa, proteção social e cuidados especiais para a maternidade e para a infância, a gente vê um desrespeito a tudo isso. A gente ainda, infelizmente, observa, como a gente falou no tópico passado, o trabalho infantil, como também de adolescentes. Ou seja, tanto crianças quanto adolescentes continuam sofrendo inúmeros tipos de violências, como agressões corporais, psicológicas, sociais, econômicas, maus tratos,
castigos corporais. Foi com esse intuito que, em 13 de julho de 1990, com o intuito de combater a esses constantes maus tratos às crianças e aos adolescentes, surgiu no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, assim conhecido. Mas nós podemos observar que, infelizmente, mesmo com a ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, maus tratos, violência contra as crianças e adolescentes continuam existindo, infelizmente. Um outro tópico importante, na página 97, é as mulheres e a igualdade de gênero. Como vocês veem aqui no gráfico ao lado, a quantidade de mulheres no Brasil é superior à quantidade de homens. Então nós podemos dizer que praticamente 52% da população brasileira são de mulheres e 48% de homens. Mesmo as mulheres sendo maioria por muito tempo na história do Brasil, também durante muito tempo as mulheres foram colocadas em casa, na cozinha, para cuidar do lar, cuidar dos filhos, não podendo sair de casa para estudar, buscar um emprego. Essas questões começam a mudar um pouco no final do século XIX e início do século XX, principalmente no início do século XX, quando as mulheres ganham o direito de voto. Então, as mulheres ganharam o direito de voto graças à Constituição do Brasil de 1934. E é graças a esse direito de voto que, à época lá, elegeram a primeira deputada federal, a Carlota Pereira. Como vocês podem ver aqui, o Congresso Nacional Brasileiro, à época, em 1934, e só uma mulher aqui presente, a Carlota Pereira, quebrando com esse pragmatismo, com esse modelo de somente homens na política. Uma outra coisa importante, isso já nos dias atuais, é que as mulheres, graças a Deus, vêm ganhando cada dia mais espaço na sociedade, como também no cenário político e econômico. E aí nós podemos dizer que, infelizmente, mesmo ocupando os mesmos cargos dos homens, as mulheres ainda recebem menos. Então é um dos problemas atuais que relaciona-se a gênero, ou seja, a igualdade de gênero ainda não acontece do ponto de vista salarial. Mesmo mulheres e homens ocupando os mesmos postos, fazendo as mesmas coisas, as mulheres recebem menos do que os homens. Tá certo, pessoal? Então a gente vai concluindo essa nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal!